No livro de Gênesis, os irmãos sabem que Deus criou um boneco de barro, soprou sobre ele, e Deus colocou a sua imagem e semelhança neste boneco de barro que se tornou o primeiro ser humano feito por Deus. Aí você sabe a história, que Deus tirou da costela dele a Eva, e Deus disse para eles dois, você lembra o que Deus disse? Cresçam, o que mais? Multipliquem-se, e o que mais? E encham a terra. Olha que coisa interessante. Não se esqueçam que Adão e Eva estavam cheios da glória de Deus. Vou explicar por quê. Porque Deus colocou sua imagem e semelhança. Adão e Eva não tinham caído no pecado. É o pecado que ofusca a glória de Deus. Então, se você pedir, Senhor Deus, quero ver tua glória, pode ser que o Espírito Santo te falou, então arranca o pecado daí que a glória aparece. Adão e Eva, cheios da glória de Deus, receberam essa ordem: multipliquem-se e encham a terra. Sabe qual era o projeto de Deus? Encher a terra da sua glória. Mas infelizmente Adão e Eva ofuscaram a glória de Deus pelo pecado, mas aí Deus prometeu em Cristo uma restauração, diga amém. Por isso que em Cristo a glória volta, diga amém. A glória volta. E agora a gente tem que espalhar essa glória a todas as nações. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Domingo passado eu falei para os irmãos lerem 1 e 2 Samuel. E agora eu vou falar para os irmãos lerem Atos. Mas, pastor, é 1 Samuel, 2 Samuel ou é Atos? Os três. E se você vai seguir o teu pastor, é melhor ler a Bíblia inteira. Amém? Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia, é muito importante. Atos 1, essa história aqui acontece de uma forma muito bonita. Esse texto de Atos 1 é uma narrativa que acontece depois da morte e ressurreição de Cristo e antes da sua volta ao Pai. Muito interessante o período, olha só, presta atenção. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu e voltou para o Pai, certo? Então aqui está entre essa ressurreição e essa volta ao Pai. Nesse período, Jesus junta os seus discípulos ali, verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Verso 7, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E aí vem o verso 8, que é a nossa base, a base da nossa igreja. Todo mundo leia comigo aqui na tela, vamos lá. Mas receberão poder. Amém? Então quando você lê aqui, olha lá, Jerusalém, ali Judeia, aqui Samaria e aqui confins da terra, a ideia aqui é esse verso da Bíblia, que é a nossa base. Mas as preocupações do povo eram as seguintes: eles estavam preocupados com coisas locais e com coisas materiais. Olha a pergunta que eles fazem. Eles estavam reunidos e falaram: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que nós vamos ter um Davi aqui? É agora que nós vamos ter um armamento? É agora que o povo de Israel vai dominar os inimigos? Eles estavam com uma ideia muito localista, materialista. E aí Jesus fala para eles: olha, não interessa. A resposta de Jesus foi essa, olha lá. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Quer dizer, não tem que ficar escarafunchando se agora ou depois. E Jesus disse: eu tenho algo melhor, eu tenho uma atividade melhor, eu tenho um plano melhor. Aí ele fala o Atos 1:8, mas receberão poder. E ele começa exatamente no poder. Ele vai dizer, ele disse assim: olha, meus filhos, vocês vão receber um poder sobrenatural. É o poder do alto, não é um poder humano, não é poder que vem dos homens, não é poder de dinheiro, não é poder político, é o poder do alto, diga amém.
É o poder do Espírito Santo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Meus irmãos, o Espírito Santo, na hora que você recebe Cristo como Senhor e Salvador, Ele entra para habitar em sua vida. Mas é muito importante você dizer: Espírito Santo, eu não quero apenas a tua habitação na minha vida, eu quero o teu poder para fazer a tua vontade. Diga amém aí. Para servir o Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor tem determinado a fazer. Irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Então quem é que manda? Ele é o cabeça da igreja? Então quem é que manda? Agora, Ele está agindo pela presença e poder do Espírito Santo em nós. Se nós vamos então obedecê-lo, nós precisamos desse poder. E esse poder vai fazer com que a nossa vida seja uma vida bonita. Duas coisas, basicamente, esse poder faz em nós. A primeira está em Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em outras palavras, é uma vida bonita. O Espírito Santo vai te dar santidade, o Espírito Santo vai fazer com que a glória de Deus se manifeste na sua vida, o Espírito Santo vai fazer de você um luzeiro para brilhar no meio das trevas. E a segunda coisa, além de fazer uma vida bonita, o Espírito Santo vai te dar um poder sobrenatural. É um poder que os demônios não aguentam. É um poder que o pecado é derrotado. É um poder que o nome do Senhor é levantado. É um poder que traz um novo reino, traz uma nova vida e traz libertação para aquele que está cativo. Fiquei pensando quando eu entrei naquela comunidade lá no Rio de Janeiro, aquele montão de armamento pesado, e eu fiquei pensando, eu estou com um poder aqui muito maior do que esse. Esse poder tira a vida, eu tenho um poder que dá vida. É bem diferente. E meus irmãos, esse poder não é só do pastor, não é só do missionário, esse poder é de todo crente. Diga amém. Amém. Então vira para o teu irmão e fala: você tem poder, irmão. Agora vira para o mesmo irmão e fala: use-o. Porque esse negócio de poder, eu estou no poder, estou na bênção, estou falando língua, estou tremedeira, estou isso, aquilo, mas não ganha almas para Jesus, eu fico preocupado, que poderzão é esse? Irmãos, o poder do Espírito Santo nos dá uma palavra de unção, de autoridade, nos leva a ganhar vidas para Cristo. Então primeiro receberão poder, toca em frente e olha o resultado, olha lá: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e o que vai acontecer? E serão minhas testemunhas. Irmãos, o que é uma testemunha? É alguém que viu um fato e está habilitado para relatar o que viu. Ser testemunha de Cristo é dizer o que Cristo fez e está fazendo em nossas vidas, amém? Eu vi um selinho no carro outro dia que eu gostei muito. Estava escrito assim: Jesus está vivo, falei com ele hoje. Legal, né? Jesus está vivo, falei com ele hoje. Irmão, sabe qual a ideia? Jesus mudou a minha vida, Ele muda a tua. Eu estava na droga, eu estava no pecado, eu estava com o meu lar desfeito. Jesus entrou, me encheu de paz, mudou a minha vida, me deu vida eterna, transformou a minha casa. Ele tem poder para fazer o mesmo na sua vida. Não tem coisa mais poderosa do que um testemunho vivo. Eu costumo evangelizar, mas quando eu vou evangelizar pessoas, meus irmãos, eu já vou contando a minha história. Eu falo, eu tinha um vazio aqui na minha vida terrível. E eu falo para as pessoas: olha, eu era religioso, eu ia na igreja, mas eu tinha um vazio aqui na minha vida. E eu tentei encher esse vazio com dinheiro, com bens materiais, com bebida alcoólica, com gandaia, com caindo no pecado, e nada disso enchia esse vazio, até que um dia alguém me falou de Cristo, e eu entreguei minha vida para Ele, Ele entrou na minha vida, Ele me libertou da desgraça, Ele mudou minha... Aleluia, eu tenho algo para dizer. Então, meus irmãos, quem é crente aí, diga amém. Amém. Então você é uma testemunha. Amém? Agora, está dando testemunho? Essa é a pergunta.
Irmão, não é no teu trabalho, na tua escola, na vizinhança, teus parentes, amigos. Fala e não te cales, abre a boca, e nessa unção do Espírito Deus vai te usar, aleluia. Então, receberão poder e serão minhas testemunhas. Mas dá uma olhada que o Senhor apresenta aqui 4 locais que a gente vai dar testemunho. Quais são os 4 locais, irmãos? Vou perguntar de novo para ver se sai mais bonitinho. Quais são os 4 lugares que a gente tem que ser testemunha? Agora é interessante, hein? Presta atenção aqui no texto. Receberão poder, serão minhas testemunhas, onde? Tanto em... Então o mandamento é meio complicado, gente. Jesus está dizendo para mim, então, que eu tenho que ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Eu peguei um mapa para ajudar os irmãos a entenderem. E você sabe que na tua Bíblia, já viu que no finzinho da tua Bíblia tem um mapa? Tem uns mapinhas lá? Esses mapinhas, gente, não é para encher linguiça, não é para, como é que fala? Tinha umas páginas em branco, então resolvemos fazer uns mapinhas aqui. Não, esse mapinha é exatamente para quando você lê um verso desse, você entender. Sereis minhas testemunhas primeiro em Jerusalém. Aí você pega o mapinha, aí você quer o mapa da Palestina, nos tempos de Jesus, está vendo? Aqui está escrito Jerusalém, aqui era a cidade de Jerusalém, por isso que está escrito em letras minúsculas, Jerusalém, a cidade. Que cidade é essa? Uma das cidades mais faladas ao redor do mundo, uma das cidades mais cobiçadas ao redor do mundo, um centro religioso, lugar... Gente, vai ter Armagedon, vai ter uma guerra mundial aí, vai ter um montão de rolo aí. Os muçulmanos já tomaram o lugar onde estava o templo de Jerusalém. É um negócio. Você sabe aquele muro das lamentações que os judeus vão lá e ficam batendo a cabeça? É porque aquele paredão é o lado mais perto da onde estava o templo de Jerusalém. E que agora está lá uma mesquita muçulmana grandona. Então eles estão lá lamentando, Deus, perdemos o nosso templo. E estão os muçulmanos aí, os filisteus estão aí, ó. Jerusalém, a cidade. Judeia. Você está vendo que Judeia está escrita em letras capitais, letras maiúsculas? Qual é a ideia? Judeia era uma região, naquela época não tinha estado como nós temos hoje, eram conhecidos como região, então a região está em letra maiúscula, e Jerusalém era a capital dessa região da Judeia, era o centro econômico, o centro de adoração, estava tudo ali em Jerusalém, Judeia, essa região aqui. Toca em frente, Samaria. Note que Samaria também está em letras capitais, é uma região mais ao norte, essa região aqui era transcultural, os samaritanos não se davam bem com os judeus, então Jesus já estava dando uma dica, olha, o evangelho tem que sair das nossas fronteiras, tem que alcançar todo mundo. E os confins da terra? Cadê os confins da terra? Amém, gente? Os confins da terra, o mundo inteiro. Agora presta atenção nisso aqui, irmãos. Jerusalém está mais ou menos nesse... Não, pera aí, isso, obrigado. Eu estou no confins da terra aqui. Olha, Jerusalém está mais ou menos nesse cantinho aqui, tá vendo? Olha. Quando Jesus deu esta ordem, o evangelho estava apenas nessa região aqui. Onde nós estamos hoje? Aqui no Brasil, América do Sul, aqui embaixo no estado de São Paulo. Irmãos, como é que o evangelho saiu dali e chegou aqui? Alguém tem alguma sugestão, hein? Testemunhas? O que mais? Missionários, cheios do Espírito Santo, que obedeceram o que Jesus mandou, e o Evangelho saiu. Se você lê o livro de Atos, estou te recomendando, leia 1ª e 2ª Samuel, mas leia também Atos, você vai ver que no livro de Atos o Evangelho começa a se expandir aqui, e o apóstolo Paulo começa a correr toda essa região da Europa, chega aqui em Roma, o Evangelho começa a espalhar aqui. Você vai ler que aqui Deus pega um sujeito chamado Filipe e manda ele evangelizar, sabe quem? O ministro das finanças da Etiópia, que está aqui embaixo. Olha só, o evangelho começou a vir para o norte da África, com Paulo começou a espalhar ali
na Europa, e depois veio para a Ásia, veio para a América do Norte, veio aqui para o Brasil. Amém, gente? Hoje o Evangelho se espalhou pelo mundo inteiro, porque houve obediência a esse mandamento. Amém? Mas toca em frente. Qual é a nossa Jerusalém? Está comigo aí, irmão? Qual é a nossa Jerusalém? Aqui está o mapinha de Santo André. Aqui está a linha do trem, passa mais ou menos por aqui assim. Nós estamos mais ou menos aqui assim. Santo André é a nossa Jerusalém. Nossa Judeia, o estado de São Paulo. Irmãos, e nós temos missionário aqui na Praia Grande, temos o Marcelinho aqui na região norte, estamos apoiando esses irmãos e queremos espalhar para pegar o estado inteiro. Amém, gente? Nossa Samaria, amém? Está aí o Brasil. O que acontece? Nós temos missionários aqui na Paraíba, aqui no Ceará, ali em Juazeiro do Norte, nós temos missionário aqui no Acre, olha lá, temos missionários na Amazônia, ganhando indígenas para Cristo, amém, gente? Estamos aí espalhando, obedecendo o Senhor, Brasil, e que mais? E os confins da terra, o mundo inteiro. Toca em frente, eu pus alguns números aqui. Irmão, Santo André tem uma população de mais ou menos 800 mil habitantes. Desses 800 mil, apenas 200 mil são evangélicos. A pergunta é a seguinte: tem trabalho aqui em Santo André? Tem? E quem são os missionários em Santo André? Tira o nós e fala eu. Sou eu. Aqui em Santo André, eu tenho que ser uma testemunha de Cristo. Irmão, ganhe almas para Cristo. Dê Bíblia de presente. Aí na porta sempre tem folheto. Pega folheto, leva, espalha a palavra. Nós temos alguns que sobraram do ano passado. Sabe o presente diário? Gente, que eu posso te dar de graça, mas não é para você levar para casa e usar. Não, é para dar para alguém. Nós temos para te dar de presente, para você começar a espalhar a palavra de Deus. Outra, abre a tua casa, para que na sua casa funcione um grupo pequeno, e você possa convidar seus amigos, vizinhos, parentes, para aceitarem a Cristo lá na sua casa, de lá virão para a igreja. Quer dizer, quem está aqui em Santo André, os missionários aqui, somos nós, cada um de nós, e nós vamos ser líderes de grupos pequenos, nós vamos ganhar vidas de monte para Cristo, nós vamos espalhar o reino, diga amém aí. Então, em Santo André está assim, vai Judeia. Aqui está errado o número. Depois você conserta para a gente lá, quem tiver lá no PowerPoint, você bota mais um zero aqui, que o correto é 10.560 10 milhões e 560 mil. Foi uma falha minha aí. Mas olha só, 44 milhões de habitantes no estado de São Paulo, apenas 10 milhões são evangélicos. Amém? Toca em frente. Olha o Brasil, 200 milhões de habitantes, 46 milhões são evangélicos. Mas quer ver? Volta lá no Santo André, esses números aí, por favor. Olha aqui. Irmãos, 200 mil. Se cada um ganhar um, quer dizer, se eu e você ganharmos um, seremos quantos? 400. Aí nós, 400 mil, você treina o que você ganhou, você discipula, anda junto, e fala para ele, agora eu vou ganhar um, e você vai ganhar um também. Aí os 400, cada um ganha mais um, seremos quantos? 800. Aí você pega treina de novo, aí já estamos em São Bernardo, em São Caetano, em Mauá, diga amém aí. Irmãos, o problema sabe qual é? Um grande líder indiano disse, se os cristãos vivessem o que creem e pregam, esse mundo já teria sido transformado. Um hinduísta disse isso. O problema sabe qual é, irmãos? Nós estamos aí, eu quero receber vitória, prosperidade, aleluia. Irmão, você tem que ser um missionário, diga amém. Infelizmente o problema é esse. As igrejas não têm sido mobilizadas para fazer o que Jesus mandou. Toca em frente lá, por favor. Onde é que nós estamos lá? Agora vai. Confins da terra, dá uma olhada nos números aqui. Nós somos hoje 7 bilhões de pessoas no mundo.
cristãos, 2 bilhões 230 milhões. Amém, gente? Só tem um problema nesse número aqui. Sabe qual é? Esse número de cristãos nessa estatística inclui todas as igrejas da linha do cristianismo. Então, por exemplo, aqui está católico, ortodoxo, os evangélicos, está tudo aí misturado. Então, para diferenciar, nós chamamos de cristãos verdadeiros e cristãos nominais. Então, o que é um cristão? É muito importante você prestar atenção agora. Porque você diz, eu sou cristão. E os cristãos estão divididos em dois, verdadeiros e nominais. Então, você vai descobrir agora se você é verdadeiro ou nominal. O que é o cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro é aquele que teve uma experiência chamada novo nascimento. Quem nasceu de novo aqui, diga amém. Amém. Então você era. Quer ver outra coisa? Quem nasceu de novo, mas antes era católico ou mórmon ou coisa que... Levanta a mão. Então o que acontece? Você era um cristão. Só que você era um cristão nominal. Era cristão de quê? De berço, de nascimento e tal. Mas na hora que você nasceu de novo, se tornou um cristão verdadeiro. Então o que acontece aqui, gente? O cristão verdadeiro é aquele que nasceu de novo, é aquele que segue a Cristo e a sua palavra. Eu fico muito preocupado com filho de crente, porque filho de crente, se não nasceu de novo, é nominal. Pode estar aqui na igreja, pode estar servindo, cantando, adorando, dando dízimo, dando oferta, servindo aí nos ministérios. Se não nasceu de novo, é nominal. Outra coisa, eu antigamente costumava dizer assim, a maioria dos católicos são nominais, mas hoje eu sou obrigado a dizer, está cheio de evangélico nominal. Irmãos, é que eu não tive tempo. Mas acho que se lá naquela comunidade eu pegasse aqueles rapazes e perguntasse, qual é a tua religião? Acho que algum é com a metranca daquele tamanho. Não. Eu sou evangélico, aleluia. É coisa séria. Então aqui nesses 7 bilhões, o pessoal faz um cálculo que aproximadamente a metade, 1 bilhão e 100, são verdadeiramente nascidos de novo, são cristãos. Então só aqui nós temos 1 bilhão de pessoas para serem salvas. Irmãos, quando eu evangelizo somente no Brasil, num certo sentido, eu estou pegando um cristão nominal e ajudando a se tornar um cristão verdadeiro. Em outras palavras, eu não estou nem ciscando aqui, viu? O que nós precisamos fazer? Entender os números. Olha aqui, muçulmanos, 1 bilhão e 600 milhões que dizem que só há um Deus chamado Alá e Maomé, o seu profeta, não aceitam Cristo como Salvador, não aceitam Cristo como Filho de Deus, estão indo a passos largos para a condenação eterna. E eu pergunto, de quem é a culpa? É minha. Irmãos, eu tenho que mudar isso aqui. Eu tenho que fazer algo. Outra, hindus, 960 milhões, adorando mais de 30 milhões de deuses, adorando animais. Gente, e Deus ama essa turma, Deus ama esse pessoal. Sem religião, 940 milhões. Budistas, 450 milhões. Seguidores de religiões chinesas, 410 milhões. Religiões étnicas, são religiões tribais, 210 milhões, e outros grupos, dá um total de 7 bilhões. Irmãos, eu não sou nada, mas há 40 anos, faz tempo, hein? Há 40 anos atrás eu tomei uma decisão. E naquela época, sabe qual era o total da população? Eram 3 bilhões e 800 milhões, faz tempo mesmo. Mas foi quando eu vi essa primeira estatística. E eu tomei uma decisão, eu falei, Senhor Deus, se o Senhor precisa de alguém para mudar esses números, aqui está a minha vida. Pode me usar. Pode me usar. Irmãos, eu estou comprometido até a minha promoção para o céu, eu vou continuar batalhando para a transformação desses números aqui.
porque nós temos que obedecer o que Jesus mandou. Toca em frente, por favor. Agora, quando é que nós... Então, primeiro, no poder do Espírito Santo, nós vamos ser testemunhas nos 4 lugares: Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Mas quando? Olha aqui, presta atenção. Se está com a Bíblia aberta, sublinha aí esse tanto em, como em, e até. Irmãos, há algumas traduções da Bíblia que tiraram o tanto em. Pode ser que você esteja com a NVI aí, por exemplo, que está escrito assim: sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Olha a tua vista. Olha aí, está o tanto em ou se pecaram? A NVI, eu briguei, fui lá, fiz o maior barulho. Sabe por quê? Eu não sou, mas eu estudei grego na faculdade teológica, eu não sou um especialista no grego, mas o Dr. Shed, meu amigão, ele é especialista no grego. Aí eu fui lá e falei: Dr. Shed, me ajuda a fazer uma exegese aqui do Atos 1:8. E quando chegou aqui antes da palavra Jerusalém, tem uma palavrinha pequenininha no grego, é a palavra te. E eu falei para ele: Dr. Shed, na minha exegese, eu vi lá, no lexicon, que é o material que a gente usa para tradução, eu falei, a tradução é ambas, e tem a ideia de simultaneidade. O senhor concorda? Ele falou: claro, Ed, está bem claro isso. E aí eu falei: que tal, Dr. Shed, que a melhor tradução seria essa: serão minhas testemunhas em ambas. Em ambas. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. A ideia de simultaneidade, ao mesmo tempo, eu e você, no poder do Espírito, seremos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Amém, gente? É essa a ideia. Não é dizer: olha, primeiro Santo André. Quando toda Santo André aceitar Cristo, aí vão para São Bernardo. Aí vão para São Caetano. Se for assim, sabe quando Jesus volta? Nunca. É ao mesmo tempo, nós temos que ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Agora, é possível isso? É. Irmãos, quando eu olho essas fotos aqui, essas fotos me indicam que eu estou sendo testemunha aqui em Santo André. Amém? Aqui em Santo André eu estou ganhando almas. Eu, pessoalmente, estou dando folheto, eu vou no posto de gasolina, quem eu encontro, eu dou uma palavra, eu chamo para vir na igreja. Eu estou sendo uma testemunha aqui. Mas quando eu olho algumas dessas fotos aqui, ali na Judeia eu vejo o pastor Garbini, que está em Araçatuba, eu vejo o Edicinho, que está com a cruzada estudantil, eu vejo ali o Marcelinho, que está ajudando aqui no norte do estado de São Paulo, eu vejo o pastor Marcos Pontes aqui da Praia Grande. Sabe que conclusão eu chego? Eu estou orando por eles, e eu estou contribuindo financeiramente para que eles possam estar lá. Em outras palavras, eu sou missionário em Jerusalém e em Judeia ao mesmo tempo. Amém? Quando eu olho ali o pastor Elias, que está lá no norte, no norte do nosso país, na Amazônia, eu olho ali o pastor Sérgio Ribeiro no Nordeste, eu olho aqui a Vasti, que está servindo no Nordeste, eu fico olhando essa turma que está espalhada aqui. Quer ver onde é que tem mais aqui gente no Brasil? Ali o Silas Caminada, o Francimário, que estão em Juazeiro do Norte. Sabe o que acontece? Eu estou orando por eles, estou contribuindo, eu estou sendo missionário em Jerusalém, Judeia e Samaria. Aí quando eu vou olhar os confins da terra, olha aqui, meu povo, que coisa linda. Eu olho Lamartine, que está na Malásia, nas Filipinas. Eu olho aqui esse casal, como é que chama esse casal aqui, gente? Não, aquele aquela menina aceitou a Cristo comigo aqui na igreja, esqueci o nome dela. Arlete, não é Arlete, não. Aquele casal que está debaixo daquele... Alzira aceitou a Cristo comigo aqui. Eles estão no Oriente Médio. Rude Giron, na Espanha. Quer ver? Eu olho ali, Vádia Silvana, não é Vádia Silvana ali, está o Luiz Amário Orleusa na China, Lian Godoy na China. Eu estou vendo ali, olha, aquele casal, Samuel Baissa na Etiópia. Eu estou olhando aqui, o Vádia Silvana estão ali. Eu estou olhando a Nájua na Albânia. Eu estou olhando essa turma espalhando o reino de Deus aqui em Madagascar.
Irmãos, o que acontece? Eu estou orando e dando dinheiro. Em outras palavras, eu estou cumprindo Atos 1:8. Diga amém. Você está orando e dando dinheiro para missões? Então você está cumprindo Atos 1:8 ao mesmo tempo. Por isso que eu quero encerrar só com essas 3 frases aqui. Toca em frente aí, por favor. Primeira, todo membro da igreja indo. Irmão, domingo passado Deus usou a irmã Nazaré para falar uma coisa muito importante aqui. Todo mundo aqui é chamado. Amém? Todo mundo aqui é chamado. Uma das missionárias mais usadas por Deus aqui no Brasil, tem uma história muito linda, a história dela está escrita na sua biografia. O nome dela é Sophia Miller. Irmãos, eu não sei explicar, mas Deus decidiu usar gente maluca, igual eu. Deus, bom. Essa moça com 20 e poucos anos, sentiu um chamado de Deus para vir para o Brasil trabalhar na selva amazônica, com tribos indígenas. Aí ela foi e falou com a família falou, não, você está doente, vamos internar aí não, eu estou bem. Aí foi falou com o pastor da igreja, falou, vamos arrumar um psicólogo para você. E ela, mas não, Deus está me chamando, eu quero ir, eu quero obedecer. Não, aí a família não queria, a igreja não queria, ela foi para a agência missionária. Na agência missionária, olha, Deus está falando comigo, Deus está chamando, e eu vou, e tal, e a agência missionária, não tem. Eu sei, irmão, que ela não teve apoio de ninguém, fez uma poupança, juntou dinheiro, simplesmente comunicou à família, estou indo para o Brasil, para a selva amazônica. E não sei se volta ou não, mas estou indo. Como o pessoal achava que estava meio maluca, deixaram ir. Veio. Irmãos, e milagre em cima de milagre. Ela não sabia uma palavra em português. Chega na selva amazônica. Imagina uma moça solteira, devia estar aí nessa altura, com uns 25 anos. Gente, entra na selva amazônica, não falava um A da língua indígena. Mas ela falou, Deus, o Senhor mandou aqui. E foi interessante, ela começou a falar com os índios em inglês. E os índios começaram a entender na língua deles. Pentecoste. O Pentecoste começou aí. No Pentecoste não foi isso, gente? O Espírito Santo é o mesmo, amém, gente? Então, no dia de Pentecostes, o pessoal falava das grandezas de Deus e o pessoal entendia na sua própria língua. E essa mulher, gente, Deus a usou para alcançar não só uma, mas diversas tribos indígenas. E depois de muitos anos no Brasil, ela passou por muitas difíceis, gente. Enfermidade, imagina a selva amazônica, mas passou, mas Deus preservando, Deus guardando, Deus cuidando. Velhinha, voltou para os Estados Unidos, voltou famosa para os Estados Unidos. Todo mundo, a Sophia Miller, não sei o que e tal, fez uma tremenda obra. Aí foram entrevistar. Na entrevista, o sujeito perguntou para ela, escuta, conta para a gente o teu chamado. E ela falou, que chamado? Teu chamado. Ela falou, que chamado? Teu chamado. Como é que você foi parar lá na selva amazônica? Ela disse o seguinte, eu li uma ordem do meu Senhor e resolvi obedecer. Sai um amenzinho aí? Eu vi uma ordem e decidi obedecer. Irmãos, o problema sabe qual é? É que a gente vê a ordem e a gente inventou essa conversa de chamado. Claro que sim, eu creio que existe um chamado específico para algumas leads ou alguns trabalhos ministeriais. Eu creio nisso. Mas de acordo com a Bíblia, todo crente é mandado por Deus para alcançar essas 4 regiões. Jerusalém, Judeia. Então, todo mundo indo. Se você é crente, você é um missionário. Irmãos, eu preguei muitas vezes na África do Sul.
E toda vez, o único sermão que eu sei é Atos 1:8, né? Então eu só pregava Atos 1:8 lá, né? Então eu vivia falando, se você é crente, você é um missionário. Aí o irmão que me levava para lá e para cá, ele falou assim, pastor, essa é a melhor frase que você fala, se você é um crente, você é um missionário. Aí eu falei para ele, você me ensina essa frase em afrikaans, que é a língua que eles falam lá, né? Afrikaans. Aí ele falou, ensino? Aí eu falei, como é que é? Se você é um crente, você é um missionário. Aí ele falou lá. Eu falei, rapaz, é complicado falar isso aí. O sul-africano, ele tem o G deles, a pronúncia é daquelas de limpar a garganta, né? Por exemplo, o meu livro foi traduzido, Igreja Local e Missões, foi traduzido para o afrikaans, e o nome dele em afrikaans é Ramienta Insending. Ramienta é comunidade ou igreja, Insending é enviando, né? Da Igreja Local e Missões. Mas aí ele falou a frase, aí eu peguei, não consegui. Aí eu peguei uma folha de papel e uma caneta. Falei para ele, fala bem devagarzinho. Aí ele foi falando, eu fui escrevendo o que eu ouvia. Aí quando ele acabou, eu peguei o papel e falei para ele, Asieia ristenes mutieia sandelen vies. Ele falou, certinho. Ele falou, deixa eu ver o que você escreveu. Ele não cria no que eu escrevi. Ele falou, não é possível, está escrito isso aqui. Eu falei, está escrito isso aqui. Claro que eu escrevi com o meu ouvido em português, aquilo que... Mas realmente isso, Asieia ristenes mutieia sandelen vies. Fala amém pela fé aí. Se você é crente, você é um missionário. Tem que ser um missionário. Irmãos, não tem outra saída. Agora a pergunta é essa, será que Jesus pode contar comigo como seu missionário? Irmãos, vamos ser crente? O discipulado é coisa séria. Então, todo membro indo, irmão, no teu trabalho, na tua vizinhança, teus parentes, familiares, evangeliza, pega folheto, dá Bíblia de presente, convida para vir na igreja, abre a tua casa para um grupo pequeno, e você vai sentir alegria. Irmãos, que alegria você ver alguém entrar na sua casa, perdido, e depois da oração ele sai da tua casa nascido de novo. Aleluia. Irmão, abre a tua casa, se envolva, sirva, todo mundo indo. Segundo, todo membro da igreja orando. Irmãos, a oração muda as coisas. E outra coisa, por exemplo, esse nosso querido casal ali, 1, 2, 3, 4, 5, o sexto de cima para baixo ali, Vado e Silvana estão na Indonésia. Essa semana pediram uma oração urgente, eu já passei para os intercessores. Acontece que a Indonésia não quer renovar o visto deles, imagina a complicação que vai dar. Eles já têm discípulos lá, já estão servindo. Nós temos que orar. Sem o visto eles não vão poder entrar lá. Mas descobri uma coisa, a minha oração não precisa passaporte, amém? Minha oração não precisa visto, minha oração não precisa o bilhete aéreo, a passagem de avião, minha oração vai direto lá na Indonésia, minha oração vai na China, minha oração alcança o mundo inteiro. Por isso que na oração, irmão, nós podemos ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, simultaneamente, ao mesmo tempo. Está orando, irmão? Então, primeiro, todo mundo indo. Segundo, todo mundo orando. Terceiro, todo mundo contribuindo financeiramente. Por quê? Porque esses missionários estão lá e nós temos que sustentá-los, irmãos. Deixa eu contar uma coisa que eu falo para os irmãos, assim os irmãos vão ser bem treinados quando alguém vier falar aqui, os irmãos vão saber o que responder. Estou brincando. Sabe o que eu falo para os pastores? Que eu espero que você não me envergonhe. Eu falo assim, pastor, porque eu treino muito pastores nessa área. Eu falo assim, pastor, eu te convido para ir lá na primeira igreja batista em Santo André. E aleatoriamente você vai nos bancos da igreja e pega um irmão lá. E você pergunta assim para ele, irmão, pastor Edson é pidão ou pidoncho? Como é que a gente fala aqui? É pidão ou pidoncho? É a mesma coisa? Quando eu era criança, eu falava pidoncho. Esse pastor é um pidoncho. Hoje é o quê? Pidão? Hoje a turma fala, é um Macedo da vida, né? Alguma coisa. É um pastor pidão? Eu falei assim para ele, eu te garanto que ele vai te dizer,
Pastor Edson é pidão, o homem pede mesmo. Aí você faz a segunda pergunta para o membro da minha igreja lá. Irmão, e você dá dinheiro para missões? Eu te garanto que ele vai te dizer, irmão, lá na primeira de Santo André não tem jeito, você tem que dar dinheiro para missões. Lá você tem que dar. Aí você faz a terceira pergunta, que essa é a mais chave. Aí você pergunta para aquele irmão, irmão, e você está triste porque tem um pastor pidão? Você perdeu alguma coisa porque tem um pastor pidão? Você está passando necessidade porque tem um pastor pidão? Eu digo para os pastores, eu te garanto que ele vai te dizer, graças a Deus eu tenho um pastor pidão, porque eu dou para missões e Deus abençoa a minha vida. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. Agora, eu espero que ele escolha a pessoa certa, né? Porque nem que ele chega aqui, não dou nem um centavo, nem dizimista eu sou um bom ladrão aqui, então, aí vai ser complicado. Mas eu tenho uma boa saída, eu vou falar para ele, irmão, na minha igreja tem joio e trigo, então o joio realmente não está nem aí com o negócio, mas o trigo, quem é trigo aí, diga amém. O trigo está indo, orando e contribuindo. O trigo está ganhando almas, o trigo está dando dinheiro para missões, o trigo está orando pelos missionários, porque quer ver o reino de Deus avançando. Amém?